Senhor presidente, nobres deputados, membros dessa comissão, convidados e todos que nos assistem. Eu acho que ainda é bom dia ainda, né? Fui convidado para falar nessa comissão como presidente da Associação Nacional de Consumidores e Vítimas das Empresas Montadoras e Concessionárias Automotiva, a Anvenca. Gostaria de pedir a essa comissão um minuto de silêncio em memória às vítimas de acidentes de trânsito e, posteriormente, colocar uma parte de um vídeo, por gentileza. Carros são causados por falhas mecânicas. Pode passar o vídeo. Carros são causados por falhas mecânicas de fabricação. No Brasil, acontecem, em média, 700 mil acidentes por ano. No ano passado, cerca de 30 mil pessoas morreram e 325 mil ficaram feridas no trânsito. São, ao todo, 30 milhões de carros envolvidos em acidentes. Preocupado com estes números, Jailton vive por uma causa. Ele quer provar que 20% dos acidentes com carros nacionais são causados por falha mecânica de fabricação. A luta do ex-comerciante é justamente para que as montadoras levem as convocações de recall até os consumidores, em vez de fazer pequenos comunicados na imprensa, como estes, que convocam donos das linhas Blazer, S10 e Corsa deste ano para a troca de uma peça da caixa de direção, o que pode levar à perda do controle do carro. O que eu fico mais indignado não é só com desrespeito ao consumidor, mas desrespeito à vida e à segurança. Segurança que pode ter faltado no carro do deputado federal Roberto Cardoso Alves, o Robertão, que morreu no dia 28 de janeiro de 1996 num acidente. O carro em que ele viajava perdeu o controle e caiu numa ribanceira na rodovia Castelo Branco. A perícia feita no carro de Robertão não conseguiu uma resposta para a causa do acidente. Mas Jailton descobriu este boletim de informação técnica distribuído internamente pela GM para as concessionárias em 92. Nele, a montadora alerta para um problema de travamento de freios, inclusive nas picapes. O carro do deputado foi fabricado justamente em 92. Outro caso que desafiou as investigações de Jailton é do aposentado José Maria. Em 95, ele comprou um Corsa 0 km. 2 anos depois, perdeu os 2 filhos num acidente em Minas Gerais. Um menino de 11 anos e uma menina de 7 meses. Eles iam para o velório do irmão de José Maria quando o volante do carro travou. Nós está devagar, nós estamos em terceiro, subindo. O Corsa é fraco, né? Em terceiro não corre nada, né? Nós subindo, ele virou direto para a esquerda. Escutou um barulho, ainda tenta falar comigo, nós ficamos direto no buraco. Um dia antes da viagem, o casal levou o Corsa para fazer revisão numa concessionária autorizada, mas o serviço foi negado. O carro estava com 9 mil quilômetros rodados, 6 mil a menos do que a quilometragem mínima para a primeira revisão. Poderia ter evitado esse acidente e poderia ter evitado a nossa viagem também para lá, né? Porque nós não fomos passear, nós fomos lá no caso de morte. Tem que ter justiça, né? Porque o dinheiro vai trazer a vida das crianças de volta. Quero ter justiça porque eles fazem umas coisas que prestam, né? O que aconteceu comigo, aconteceu com mais gente. O carro de José Maria também foi convocado pela montadora para consertar um defeito de fábrica na caixa de direção. Só que ele nem ficou sabendo da convocação. E no processo que move contra a montadora, recebeu um parecer favorável do Ministério Público, concluindo que ocorreu falha mecânica. Aqui no estúdio nós estamos com o Jailton da Silva e também com o coordenador do PROCON de Guaratinguetá, o senhor Márcio Lopes Rocha. Como esses 3 veículos que nós vimos na matéria que tratava da concessionária General Motors, nós também convidamos um representante da GM. A entrevista estava confirmada ontem, mas hoje de manhã a assessoria de imprensa desmarcou, alegando que não houve um convite formal. Vale ressaltar que nós já estamos tentando obter uma resposta da GM há pelo menos um mês. Agora há pouco eles ligaram e falaram sobre esses 3 casos. Né? Por gentileza, pode dar uma paradinha no vídeo, por gentileza? Para mim, ao contrário de todos os colegas expositores,
Não é satisfatório estar aqui nessa casa mais uma vez discutindo esse assunto do recall. Gostaria, o doutor Ricardo falou, eu vou aumentar um pouco o tom, da forma que o doutor Ricardo realmente tem que falar forte. O doutor Ricardo tem razão, tem que falar forte do assunto. Gostaria de que colocasse no telão o documento número 1. Nesse documento, senhor presidente Alexandre Vale, está a prova que o professor, o doutor Ricardo Mureshita Wada, na época quando diretor da diretoria do Programa Especial da Fundação Procon São Paulo, desde 1999, soube, teve acesso e recebeu várias denúncias referentes à prática de crimes que eu considero um crime contra a humanidade, contra o consumidor, sobre recall, onde o mesmo classificou como recall branco. Foi pela primeira vez que essa palavra entrou no nosso vocabulário. Recall branco foi determinado pelo CEPAC. Ok, doutor Ricardo? O qual o CEPAC vem deixando de atuar das denúncias quanto às propostas de reduzir os acidentes de trânsito em torno de 50%. Proposta essa encaminhada através da Anvenca, ainda quando eu era uma criança ainda, ao governo do Estado de São Paulo no ano de 2001. Gostaria que apresentasse o número 2 do documento. Neste auto de inflação, a empresa General Motors do Brasil foi autuada em 9 modelos de automóvel, a qual, salve melhor juízo, houve um forte acordo entre o poder público e a montadora, para que os valores da atuação não fossem pagos. Isso mesmo, deputada Yared, deputado Vale. Muito estranho. Na época, o doutor Ricardo deixou o cargo de diretor do PROCON por volta do meado de 2002, ano de campanha do PROCON São Paulo, para assumir o cargo como diretor, como todo mundo sabe aqui, administrou, teve dentro do sistema, desde a Fundação PROCON, mais 8 anos dentro do DPDC. E mais estranho ainda, foi que mais de 3.600 processos administrativos no DPDC foram feitos correições. Processos esses que, em sua maioria, são processos de tudo quanto é empresa multinacional, mas eu calculo em torno de 70% diz respeito à indústria automotiva, relacionado, em sua maioria também, a recall. Isso mesmo, foi passado um pente fino, senhores, ou um pagamento, ou um compromisso de campanha, com 2 meses, em 30 dias, correição de 3.600 processos, um órgão sem estrutura, dezenas de vezes, eu vi eles declararem que não tem estrutura. Documento 3, por gentileza. Não bastando o pente fino de 3.600 processos, foi retirado do site do Ministério da Justiça todos os acompanhamentos externos,
acompanhamentos esses que qualquer cidadão poderia fazer, qualquer advogado, qualquer entidade, Ministério Público, estadual, federal, qualquer um tinha acesso ao número do processo, o que a empresa estava implicada, seja lá a montadora, seja um medicamento, está correndo processo lá no Ministério da Justiça. Isso inibia o crime de qualquer montadora, de um medicamento, de um alimento. Bom, vamos continuar aqui. Foi retirado do site. Só para concluir, já passou. Senhores, o documento 4, por gentileza. É o último documento. Não foram poucas as ações por parte da Anvenca. Além dos recalls, passamos a monitorar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, conforme o artigo 5º, 106, 64 do Código. Caso a Lei 8.078 de 90 não fizesse parte da Constituição, não haveria o porquê, senhor presidente, ter aceito esse convite. Para tanto, conforme registro em atas, reiteramos nossas propostas para alcançar a efetividade do recall e chamamento, que em muitos casos, hoje, não passa de 10%. Eu mandei para essa comissão, antes de vir aqui, 2 recalls feitos essa semana, que foi passado em um só canal de televisão, às 22 horas, que não dá, eu que sou especialista no assunto, não deu nem para identificar que veículo que estava chamando um recall. Senhor presidente, eu vou concluir, senhor presidente, eu vou concluir a minha fala, tornando público. Faltam mais uns 5 minutos, mas eu encerro por aqui, e ela vai para as redes sociais, como as notas taquigráficas vai ficar disponível. Aí eu não vou falar somente para os senhores. Um consumidor, estou encerrando, satisfeito, fala para 10 consumidores. Um insatisfeito, fala para centenas. Eu vou falar para o mundo. Obrigado, senhores. Obrigado, senhor Jaildo. Eu passo a presidência à deputada Cristiane Heredia. Quero agradecer aqui a presença de todos os convidados para que eu possa fazer as minhas considerações e